Oi, pessoal, sou a professora Maria Violante. Então, hoje eu vim contar mais histórias. E você sabe, né? Mesmo assim, morando numa cidade cheia de ruas e rios e avenidas, a gente mora dentro de um planeta, né? Que se chama Planeta Terra. Ah, mas o planeta não tem estado muito feliz, não é verdade? É muita gente fazendo coisa errada, jogando lixo, poluindo. E as guerras, então, nem se fala. Pois é tanta coisa triste no planeta, guerras, pobreza, fome, que o planeta está muito, muito triste. Mas não tem problema não. Várias pessoas se organizaram para tentar fazer esse mundo um mundo melhor. E elas se juntaram num lugar chamado Organização das Nações Unidas. É uma instituição que pensa que a gente pode fazer melhor se a gente se organizar. E essa organização, esse monte de países, que foi assim, pegou um representante de cada um, eles se juntam, eles conversam e eles pensam o que eles podem fazer para ajudar essas pessoas que são muito pobrezinhas, que estão com fome, ou que não sabem ler, ou que precisam de ajuda para se desenvolver e ter uma vida melhor. Pois foi pensando nessas pessoas pobres que às vezes não têm comida para comer, que às vezes não tem escola para estudar, nem hospital para visitar. Foi pensando nessa coisa que duas pessoas fizeram um livro muito lindo. O livro se chama Como Mudar o Mundo. Você sabe como mudar o mundo? Talvez não, porque você ainda é pequeno e ainda está na sua cidade. Mas eles contaram histórias que fazem a gente pensar que o mundo pode ser melhor. Sabe como? Hoje eu vou contar uma, mas durante o mês eu vou contar várias histórias que falam sobre isso, sobre a nossa saúde, sobre os nossos estudos, sobre a gente ter água limpa para beber, sobre a gente não ficar pobre e poder comer bem. Então, eu conto para vocês hoje uma história do livro Como Mudar o Mundo, de Stella Barbieri, desenhado por Fernando Vilela. O Reino dos Mamulengos, parte 1. A história ficou grande. E a parte 2, só semana que vem. Eles não falam nada onde se passa essa história, se é no Brasil, mas eu acho que é, porque o moço da história se chama Severino e ele faz mamulengos. Mamulengos são esses bonecos aqui, são os bonecos articulados que fazem show de boneco. Ai, eu já vi, é tão lindo. Eles juntam essa ideia do nordestino Severino passar por reis e rainhas, até porque não existe mais castelo aqui, né? Mas a história é mais ou menos assim. Severino era um rapaz que brincava, que se apresentava com bonecos mamulengos. Todo mundo de sua família já trabalhava com esses bonecos, o seu pai, o seu avô e o seu bisavô. A única diferença é que, apesar de ser um bom bonequeiro, um bom moço, artista, artesão de fazer boneco, Severino era meio assim, atrapalhado. E às vezes ele deixava os bonecos cair, arrebentava tudo, tinha que consertar de novo, era uma confusão. Mas Severino não queria mais ficar na cidade dele, ele queria conhecer o mundo. Ele já era adulto, já se apresentava, então ele decidiu que ia sair por aí, se apresentando com os seus bonecos. Severino gostava muito das pessoas e do seu lugarejo, mas quando resolveu partir, não se despediu de ninguém. Não gostava de despedidas, não queria ficar triste, chorar, mas assim, ele sabia que ele ia ser feliz buscando novidades na vida dele. No meio do caminho, Severino achou, assim, uma trupe de saltimbancos. Assim, uma trupe de artistas que viajava fazendo espetáculos. Eles ficaram amigos e durante um tempo, Severino se apresentou com eles. Foram muitas viagens e muitos teatros e muitos bonecos. E assim, eles criavam histórias, se divertiam e passeavam bastante. Então, Severino resolveu ir para outras terras. Ele foi para um lugar chamado Terras Altas. Chegando lá, as pessoas estavam numa praça, cochichando, comentando. Falavam assim que a princesa estava muito triste, ela estava deprimida e o rei não sabia por quê. E o rei estava desesperado de ver a sua princesa triste todos os dias a chorar. Então, ele decidiu o seguinte, que se alguém chegasse no castelo, fizesse alguma coisa que fizesse a princesa rir, ia deixar casar com ela. É mole, dar uma pessoa de presente para outra.
Então, Severino teve uma ideia. Ele sabia que seu show de bonecos era incrível. Então, ele ia até lá, na casa da princesa, no castelo do rei, ia se apresentar para ela. Ela ia gostar, ela ia rir e o rei ia deixar ele casar com ela. Será que ele conseguiu? Assim, essa história mistura realidade com fantasia. É realidade que existem homens chamados Severino e é realidade que existem bonecos de mamulengo. Mas é fantasia que hoje, aqui por exemplo onde a gente mora, existem castelos de reis e rainhas. Existem alguns castelos de reis e rainhas longe daqui. Então, Severino chegou lá na porta do palácio e falou: "Boa tarde, meu nome é Severino, eu tenho bonecos mamulengos, eu gostaria de me apresentar para a princesa." Ha! Todo mundo debochou dele, como você, um cara com meia dúzia de boneco, vai fazer a princesa sorrir? Até parece. Mas Severino não se deixou abalar. Ele confiava em seus bonecos, confiava em seu espetáculo. Ele falou: "Me dê uma chance, eu só quero contar histórias para a princesa. Eu tenho certeza de que ela vai gostar muito dos meus bonecos e vai dar muitos sorrisos." E não é que deu? A princesa estava lá, assistindo assim, meio desanimada aos bonecos de Severino, quando ele se atrapalhou. Lembra? Eu contei que ele era atrapalhado. Deixou tudo cair no chão. Ela deu uma gargalhada. O rei não podia acreditar. Como assim? Fez a minha filha sorrir? Ai, ele ia ter que cumprir a promessa de dar ele para casar para ela. E quem disse que o rei queria deixar um mocinho de bonecos casar com a princesa, filha dele? Não queria mesmo. Então o rei, de maldade, sabendo que Severino era um moço simples, que não sabia ler, falou assim para ele: "Severino, eu vou escrever aqui um bilhete para o outro reino. Eu deixo você casar com a minha filha assim, mas por favor, dá uma passadinha lá no outro reino, diverte o pessoal de lá, que assim a gente já convida eles para o casamento, e aí você volta e casa com a minha filha. Tudo bem?" Severino, coitado, bom coração, acreditou no rei. Pegou aquele bilhete, que ele não sabia ler, e seguiu em direção ao outro reino para fazer um espetáculo. Mas no caminho, ele encontrou aqueles amigos, aquela trupe de artistas, e contou para ele a história. "Olha, eu fiz a princesa sorrir e eu gostei dela. A gente está assim, até interessado em namorar. Quem sabe eu não caso com ela e a gente se dá bem." Então, Severino mostrou o seu bilhete para o seu amigo da trupe do teatro. Quando o amigo viu o bilhete... O rei não tinha falado nada no bilhete, que era para ele fazer o espetáculo lá e as pessoas assistirem ele, não. O rei mandou afogarem Severino, porque ele não queria saber dele casar com a princesa dele. E agora? O que vai acontecer com Severino? Será que o rei do outro reino vai afogá-lo? Ai, meu Deus! Será que Severino vai conseguir se casar com a princesa? O que será que vai acontecer? Agora, só na semana que vem. No Reino dos Mamulengos, parte 2. Semana que vem. Beijo!